quarta parte traduzida de Introdução à Filosofia Realista. Vídeo 10. Se essas crianças sempre mantiverem a mentalidade de Nitos, diriam aos próprios filhos que o Papai Noel vem, que é ele quem traga presentes etc. Só eles crescem. Bem, para a humanidade, é a mesma coisa. Houve uma primeira era em que os homens se deram respostas para contar histórias, mas precisavam dessas respostas. Eles os repetirão de geração em geração com confiança. Então eles confiavam, tinham fé em seus pais, que haviam transmitido uma tradição que explicava sua presença na Terra. O que é muito interessante é que, estudando as civilizações que atualmente no século XX e ainda existem um pouco na Terra, encontramos, sem dúvida, todas as respostas que prevaleceram durante essas eras muito antigas. Por quê? Porque ainda existem povos que vivem como no Paleolítico. O Paleolítico é a idade da pedra antiga. Esta é a idade em que havia muitos rebanhos na terra, onde não havia necessidade de cultivar os campos. Ainda hoje encontramos civilizações que vivem como no Neolítico. O Neolítico é a era da nova pedra, pedras cortadas com mais precisão, mais beleza, mais requinte. Corresponde aproximadamente ao tempo em que os grandes rebanhos desaparecerão, a caça se tornou mais escassa e começamos laboriosamente a inventar a agricultura e a criação de animais. Quando olhamos para as civilizações atuais, as que permanecem e ainda subsistem nessas eras, percebemos que encontramos, tanto no fundo da Sibéria quanto no fundo da Amazônia, aproximadamente as mesmas respostas. Então, nesta era da filosofia infantil, idade em que os homens viviam quando crianças, eles acreditavam nas coisas, consideramos que existem três grandes tradições. A primeira e a mais antiga, a do Paleolítico, é quando a resposta para as três perguntas da sabedoria é a resposta animista. Eu acho que é sem dúvida a mais antiga das religiões, a mais antiga das sabedorias que existiam na Terra. O animismo, muitas vezes, acredita que existe um único grande espírito que governa toda a Terra. Isso é uma coisa curiosa e bastante surpreendente e bizarra, mas que se pode notar. Por quê? Como o restante da resposta é lógico e consistente com o estilo de vida desses homens. Você deve considerar que, na época, era como se tivéssemos libertado, em um mundo hostil, crianças de 14, 15 anos de idade, que nunca tiveram uma cultura. Eles foram confrontados por animais gigantes que às vezes podiam matá-los, matar as crianças que criaram ou matá-los caçando. Se essas crianças, esses jovens e sem cultura tivessem que responder à sua presença na Terra, eles teriam imediatamente imaginado o seguinte: eles mesmos eram, entre os animais e que os animais em questão eram respeitáveis e eram talvez eles mesmos deuses, iguais a si mesmos. Se fôssemos caçar, o maior medo da mulher era que o marido não voltasse, morto por uma presa que ele tentara pegar para alimentar sua família. Assim, como o medo se concentrava nisso, também na ausência de jogo e, logicamente, as religiões da época se tornaram animistas. Ou seja, começamos a agradecer sistematicamente aos animais, quando eles nos deram graça, por dar suas vidas para nos alimentar. Consideramos que eles mereciam um agradecimento, oramos a eles, às vezes oferecemos um pequeno sacrifício. Na verdade, consideramos que, se não fizermos esse sacrifício, o espírito irado do animal poderá avisar o restante do rebanho e que,
da próxima vez, haverá uma morte na caça ou não encontraríamos o rebanho e sentiríamos fome. Assim, o animista faz sentido, assim como cavernas como Loscu, onde oferecemos uma espécie de catedral para esses animais usados para caça, ou para aqueles que são perigosos para honrá-los. Mas é consistente que o pensamento desta criança. Em suma, a resposta está relacionada à sua própria vida. Nesta religião animista, que é a primeira sabedoria, de onde viemos. Mas provavelmente do grande espírito da natureza. É uma religião que certamente encontramos, biblicamente, na história de Noé com o arco-íris que simboliza a paz que Deus promete, mas também os sacrifícios que são feitos a Deus em questão. Quem somos nós? Bem, somos um animal entre outros animais e devemos respeitar a ordem da natureza. Nós sobrevivemos após a morte. Sim, sem dúvida, mas como animais. Ou seja, acreditamos muito, durante esse período, nos espíritos dos mortos, nos fantasmas que podem nos assombrar, se nunca lhes oferecermos um enterro sério. Da mesma forma que oferecemos uma certa honra aos animais que matamos durante a caçada. Então, espírito humano, espírito animal, realmente não vemos a diferença naquele momento. Para onde vamos depois da morte? Alguns têm a concepção de um paraíso para aqueles que se mostraram justos. Mas outras religiões já têm medo da morte. Eles consideram a morte como uma estadia errante, onde a pessoa é uma sombra, às vezes prejudicial, que irrita os vivos.